Tranquilo. Salve, salve, muito boa noite a todas e todos. Estamos iniciando hoje mais uma live do nosso trabalho. Salve, Brooks. Como você tá? Seu nome é Bruna? Uma estudante do SEM. Bom te encontrar aqui. Hoje a gente vai trazer bastante conceito sobre o curso. E já introduzindo, Bruna, beleza. Já introduzindo o tema da nossa live de hoje, nós vamos trazer um pouquinho a relação da culpa que estamos estudando esse mês e como utilizamos no nosso trabalho, né, como nos prendemos a ciclos dentro do trabalho ou carreira de forma a manifestar esse padrão, né, de pensamento que a culpa enseja, né? Para muitos pode parecer um pouco abstrato e distante essa correlação, mas no trabalho, na live de hoje, gostaria de elucidar isso da melhor maneira possível. Fez muita diferença para mim compreender isso e espero que possa fazer muita diferença para vocês e transformar a vida de vocês também, para que vocês possam ter uma vida melhor, uma vida mais plena e, claro, principalmente realizados na carreira, financeiramente, no trabalho. Então, é muito importante que nós compreendamos, né, essa relação da culpa dentro da nossa vida e como ela tem nos sujeitado, né, a muitas coisas que talvez sem ela nós não gostaríamos, não experimentaríamos, não? Então eu estou fazendo só essa pequena introdução aqui, para quando o pessoal chegar a gente poder começar. Ficou bom aí, Zé? A gente está fazendo uma parte da técnica aqui. Cara, não. Não ficou bom? Não. Vai falando aí que eu me viro aqui. Ah, você não acha que ali estava muito ruim, cara? Tava. É? Você não tava olhando pra câmera nem um pouco, tava bem esquisito, sabe? Ah, entendi, cara. A gente tô só acertando uma coisinha da parte técnica aqui. Bruna, você aí está conseguindo me ouvir perfeitamente? Está conseguindo já? Sim. Foi? Beleza, legal. Eu acho que a gente conseguiu terminar. É porque a gente tem uma outra câmera gravando aqui. Então, desde de criança, né, hoje a minha filha, pela primeira vez pós-pandemia, ela está retornando para a escolinha, ela tem 5 anos, teve 2 anos sem escola, então passou por um super período distante desse universo, né, de professora, de aluno, dos coleguinhas. E como ela tem só 5 anos, isso foi muito significativo na história da vida dela, né? Mas ela voltou segunda, hoje é quarta, então ela já teve 3 dias de aula. E hoje eu pude perceber, assim,
eu pude perceber ela brincando. As coisas que ela estava falando, eu estava ouvindo, eu estava limpando a casa e ouvindo o que ela estava dizendo, assim. E ela falava assim, Miguel, volta pro seu lugar agora. Não, Maria Eduarda, eu já falei, aqui é escola, não é pra ficar de chororô. Daí ela virava assim, e aí ela pegava umas bolinhas, assim, né? E tipo, ela jogava pra cima, como se as bolinhas fossem os alunos, e essas bolinhas iam caindo pra todo lado, assim, né? E aí, quando as bolinhas começavam a ir muito longe, volta já aqui! É pra você voltar, não é pra ir aí! E aí, isso me fez refletir bastante sobre o que é a escola, né? E o que é o desenvolvimento da criança, o aprendizado, porque, assim, a Yara, minha filha, ela tem alguns movimentos de mais autoritarismo, né? Ou de dar bronca e de ficar brava. Mas eu pude perceber ali na brincadeira dela como ela estava espelhando o comportamento da professora. Tipo, como a professora agia exatamente, assim, né? E longe de julgar esse movimento da professora, né? Porque eu sei que ela tem 21 alunos de 5 anos, pós-pandemia, essas criançadas deviam estar loucas mesmo, botando fogo no parquinho, né? Mas isso me fez refletir sobre o que nós estamos trazendo nos ensinamentos do curso Milagres, de como a culpa ela vai construindo uma mentalidade dentro da nossa visão das coisas, né? Que gera um senso de que você está errado, né? Um senso de que você está fazendo uma coisa errada e que aquela coisa errada, o seu valor pessoal ele fica questionado dentro de você mesmo. No caso, né, dando esse exemplo da professora, eu via como ela ia podando, né, ou tosando, ou diminuindo a expressão das crianças, né? No caso, você não pode chorar, volta já pra cá, né? Vários comandos, né? Aquela coisa da organização da escola, assim, né? E a escola, como todas as instituições que nós temos na nossa sociedade, elas espelham uma forma de pensar o mundo, né? Uma forma de se relacionar em sociedade, uns com os outros e principalmente, do ponto de vista espiritual, de nós com nós mesmos, né? Então, a criança que vem muito pura, que vem muito aberta, né? Ela vem com uma mentalidade toda inocente, ela começa então a compreender que ela não pode fazer algumas coisas, ela não pode chorar, no caso, né? Por alguma razão, não pode ir correndo para o banheiro, igual ela fazia na casa dela. É claro que muitas crianças já recebem essa educação autoritária em casa também, né? Não, isso não é exclusividade da escola, mas na escola, de uma certa maneira, isso já fica mais institucionalizado para a mente, né? Daquela mente que está em formação, de todas essas coisas que são certas e aprováveis, né? Ou que geram aprovação, ou todas as coisas que são erradas e geram reprovação, geram um senso de erro. E se esse senso de erro ele fosse só direcionado ao aprendizado de algo, isso seria muito tranquilo, né? Por exemplo, a pessoa está aprendendo a dirigir, então existem algumas coisas que são certas, algumas coisas que são erradas dentro desse aprendizado técnico ali da direção e de outras coisas que envolvam isso, né? O problema é quando esse senso de aprendizado, de certo e errado, ele se vincula à noção de quem você pensa que é. E quando esse certo e errado se vincula ao seu senso de quem você é, você começa a misturar as coisas erradas que você fez com o fato de você
ser errado, né? E quando você pensa, quando você sente, quando você percebe que você é errado, aquilo que era meramente um erro passa a se tornar uma culpa em você. E aí esse sentimento ele é extremamente pernicioso, ele é extremamente negativo, porque a partir do momento que você se considera errado, você começa a, quando você se encontra essa identidade, quando você se identifica com essa identidade, aí muitas coisas você passa a então a agir em concordância com isso, mesmo que, claro, de uma maneira inconsciente. Então, essa noção de erro, que antes era uma coisa que estava relacionada à aprendizagem, se torna muito mais uma identidade de quem você é. E você começa a se sentir errado. Você começa a se sentir inadequado. E isso vai impactar profundamente todas as áreas e todas as partes da escolha, todas as escolhas que todos nós vamos fazer durante toda a nossa vida. Se não trazido para uma perspectiva de consciência, de compreensão de como funciona esse mecanismo, muito possivelmente algumas pessoas vão morrer e não vão perceber que estão reproduzindo um padrão, né, que reconhece elas como pessoas inadequadas, ou insuficientes, ou erradas, ou, em última instância, pecadoras, né, num sentido mais religioso da palavra, ou num sentido não tão religioso da palavra, mas é pecado, no sentido daquela pessoa que comete erros graves, né? Então, isso tudo a gente vai refletindo para a construção do que é, né? Esse momento em que a gente cresce, esse momento em que a gente se torna um adulto e vamos levando toda essa bagagem dos nossos erros na nossa história, na nossa caminhada. E aí, no momento em que você se defronta com grandes escolhas na sua vida, no momento que você tem que se direcionar, vou para cá, vou para lá, quero ser tal coisa, ou não quero ser tal coisa, quero construir uma vida assim, ou às vezes a pessoa vai tão inconsciente que ela nem para pensar exatamente quais escolhas ela está realizando, mas ela está realizando sempre. A todo momento nós estamos escolhendo, muitas vezes escolhendo que outras pessoas escolham para nós. E esse adulto que chega nessa fase da vida, das escolhas mais importantes, que vão remeter a toda a jornada da vida dela, como, por exemplo, uma faculdade, ou uma cidade que você precisa morar, que você escolhe morar, tudo isso vai demonstrar o que, na essência, a pessoa se identifica como sendo. Né? Então, se eu me identifico como sendo algo positivo, é provável que as minhas escolhas me tragam aquilo que eu considero, aquilo que eu acho que eu preciso, que eu mereço receber, no caso. Acaba sendo um senso de merecimento pessoal sobre você. E é claro que isso está no âmbito em que algumas pessoas vão estar tão sufocadas, né, pela forma como a nossa sociedade ela é construída, que ela ter alguma escolha realmente se torna algo muito difícil. Mas para aquelas pessoas que têm já uma possibilidade de se observar, de se olhar, de conhecer
é possível que ela comece a fazer escolhas que estejam para além, né, do que a nossa sociedade simplesmente impõe ou simplesmente quer que nós reproduzimos, né? Reproduzimos. Então, basicamente, o que a pessoa vai fazer está intimamente relacionado com aquilo que a pessoa considera que ela é. E isso, se na nossa jornada, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, nós aprendemos que nós somos errados ou culpados, é bem possível que a gente faça escolhas que reforcem essa identidade que nós assumimos para nós. Se fala muito pouco disso dentro da nossa sociedade, da nossa educação. Qual é a sua identidade? Como você se descreve, né? Com que palavras, para tornar isso consciente, com que palavras você utiliza para se apresentar? E muito possivelmente a forma como nós nos apresentamos é a forma como nós internamente nos enxergamos. E então isso, para essa criança, para esse adulto que se formou, que cresceu, né? Não temos essa educação, mas precisaríamos começar a desenvolver ela. A pensar que forma que nós nos identificamos, nos apresentamos. Será que quando nós falamos de nós mesmos, nós usamos tons depreciativos? Será que a gente nos coloca de uma maneira abaixo? Ou por nos sentirmos abaixo, queremos nos colocar acima dos outros, né? E isso nada mais é que uma forma de permanecer escondendo aquilo que nós, no fundo, sentimos que somos, né? Mas tudo isso acaba sendo muito inconsciente. Uma reprodução muito ruim, né? Do que recebemos das instituições e dos nossos pais. Então, a minha fala hoje é no sentido, né, de que a gente pudesse começar a tornar consciente da forma como nós nos identificamos, na forma como nós nos apresentamos, na forma como nós gostaríamos de ser visto pelos outros, né? Mas não só meramente pelas imagens, mas pelo que mais profundamente nós sentimos mesmo. Como que, sabe, na profundeza do meu ser, lá dentro, como que eu me projeto? Como que eu vejo, como que eu gostaria que as pessoas me percebessem, como que eu gostaria que as pessoas me reconhecessem. E aí, a partir desse exercício, nós vamos começar a olhar que tem muita coisa dentro de nós que está em descompasso em relação àquilo que nós profundamente gostaríamos, né? Existe um descompasso entre aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós exteriorizamos e aquilo que nós verdadeiramente somos, né? E as pessoas, muitas vezes, elas, como eu disse, né, vivem uma vida inteira sem parar, né, para olhar para isso. E chega a um estado que ela vai pegar uma carreira, uma profissão, um trabalho, né? E se a pessoa ela está com aquele senso, né, de culpa, de inadequação, de insuficiência que ela aprendeu desde nova, é possível que esses estados continuem a se perpetuar
nas escolhas profissionais também. Acho que esse é o ponto principal que nós precisamos estar atentos, né, e percebendo no dia de hoje. Porque a maioria das pessoas vão pensar o quê? Que o problema é a carreira em si ou o lugar onde elas estão, onde elas se encontram. Mas elas estão ignorando essa dimensão inconsciente delas interna, né, que está guiando esse processo das escolhas que ela vai fazendo para entrar num ciclo de trabalhos que não trazem realização, de ciclos de trabalhos que não trazem alegria, felicidade. Então, o curso ele fala para nós que como a culpa ela adentra profundamente o nosso sistema de pensamento, nós vamos buscar formas de nos punirmos quando essa culpa se torna real dentro da nossa mentalidade ou da nossa visão. E as formas são muitas que nós vamos buscar, mas o trabalho acaba sendo uma das principais, né? Porque passamos muito tempo trabalhando e muito tempo da nossa vida aprendemos que a necessidade do trabalho, da importância, né? E toda essa questão financeira também que envolve. Mas quando nós chegamos para desempenhar esse trabalho com a nossa mentalidade toda com um sentimento de culpa para consigo, pelo que você fez, mas também para com seus pais, para com os acontecimentos, o seu país, o mundo, a raça humana. São muitas formas que a gente pode encontrar de perceber a culpa, de N maneiras. E no trabalho acaba não sendo diferente. Então, a grande solução para isso, a grande proposta é que a gente faça um exercício de consciência e de conscientização, que, claro, não é tão simples e tão espontâneo e tão imediato, né? Mas começarmos a perceber dentro do nosso trabalho em que momento que nós queremos perpetuar uma sensação de punição. Em que momento que nós achamos que a gente precisa mesmo daquilo? Eu preciso passar por isso mesmo, eu preciso sentir isso, eu acho que isso é normal, né? Por alguma razão eu sinto que eu acho que isso faz parte, é assim mesmo, né? Mas que no fundo esconde essa sensação de que nós estamos sendo punidos. Então, antes de tudo, um exercício de observação, de compreensão, de conscientização. Eu acho que, pensando na minha jornada, né, na minha caminhada, quando eu achava que eu fazer o que era posto para mim, né, pela família, pela sociedade, se eu fizesse isso, eu estaria sendo uma boa pessoa. Estaria agradando, né? Então seria reconhecido, teria um reconhecimento do meu valor perante as outras pessoas. Mas eu só busco o reconhecimento do meu valor perante outras pessoas se naturalmente o meu valor para mim ele não está bem reconhecido, não está bem percebido, né? E aí, quando eu percebi que eu não deveria me pautar as minhas escolhas a partir da visão dos outros para que eu fosse valorizado ao olhar dos outros, eu percebi que eu comecei a poder ter escolha, poder ter liberdade nas escolhas para mim. E não tanto me pautando sobre o que as pessoas achavam não. E quando eu
percebo que eu tenho essa liberdade, eu percebo que o meu valor ele é muito grande. Porque ele é independente do que as pessoas estão dizendo ou não. Se as pessoas estão aprovando ou não. Se elas estão achando razoável ou não o que eu estou fazendo. E aí, a cada passo que eu dou em direção a exercitar essa minha liberdade de escolha, do que eu quero para mim, do que eu acho que eu mereço, mais eu reconheço o meu tamanho, a minha... as minhas competências, as minhas capacidades. Então, eu acho que esse é o grande salto, né, para a gente poder sair desse ciclo vicioso, né, de estar dentro de um trabalho e que não nos faz feliz, que não nos traz realização. Então, como que tá aí, Zé? Você tá no... Tá dando belezinho, né? Tá dando lezinho? Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Deixa eu ver uma coisa. É isso aí mesmo, então. Gratidão, gente. Hoje eu tô um pouco corrido para mim. Eu estou organizando um desafio no WhatsApp de 7 dias, um desafio para os trabalhadores da luz se desenvolverem. E aí estou com a cabeça bem voltada para isso. Então hoje a live de hoje vai ser um pouquinho mais curta. Espero que a gente possa se encontrar semana que vem com mais calma e tranquilidade. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.